Olá, saudações meus queridos irmãos e amigos. Estamos nos encontrando novamente para buscarmos aí conhecimento da palavra de Deus, né? E a nossa parte aqui é repartir o pão aí com os irmãos que estão buscando mais conhecimento. Hoje vamos buscar conhecimento aqui na Bíblia falando sobre o trigo e o joio, ok? Uma parábola aí, a qual foi proferida por Cristo na Bíblia. E hoje vamos ter um pouquinho de conhecimento aí sobre essa questão, né? Nós vimos que algumas igrejas têm uma narrativa sobre o trigo e o joio, o qual às vezes assusta muitos irmãos, porque muitos irmãos às vezes são excluídos das igrejas por algum motivo, nos quais só eles sabem melhor, talvez, né? Muitos irmãos se sentem tristes, chocados aí com algumas atitudes de algumas igrejas, ao afirmar que os irmãos estão sendo sacudidos e, logicamente, elas se encontram dentro de um parecer que elas são consideradas como joio, né? Porque estão sendo excluídas, porque elas têm um pensamento diferente da igreja, enfim, diversos pensamentos aí dentro desse contexto, ok? Mas nós vamos ver agora pela palavra de Deus se isso realmente é assim, desse jeito, como estão aí esses irmãos agindo, ok? Vamos começar aqui então a ver, nós temos duas imagens aqui, que eu coloquei, mostrando o trigo e o joio separadamente, né? Então você pode ver que existe pouquíssima diferença, eles têm um desenho muito semelhante, certo? E podemos ver que realmente é muito parecido. Numa outra imagem aqui, o joio um pouquinho diferente, mas o trigo ao lado mostra aí, né? Existe alguma semelhança na simetria aí, mas enfim, você vê que aqui o joio e o trigo realmente são muito parecidos quando ainda verdes, ok? E assim, durante um determinado tempo aí, determinado período, o joio e o trigo eles são tão parecidos que é difícil até mesmo para quem é do ramo da agricultura diferenciá-los, certo? Eles possuem a mesma cor, verde, caule e folhas, mas quando começam a amadurecer é que essas diferenças surgem, certo? E você pode notar aí, que nessa imagem aqui, as folhas verdes aí dos dois juntos aqui você não consegue diferenciar qual quase que é o joio e qual que é o trigo, certo? Então, com isso aí nós não devemos arrancá-los, né, e fazer a colheita por nossa própria conta e risco. Não devemos arrancar o joio dessa forma que a gente acha que poderia fazer, né? De certa forma também apontar o dedo às vezes para alguns irmãos ou na sua igreja onde você congrega, enfim, dizer e afirmar que está salvo ou quem não está salvo, quem vai para o céu ou quem não vai. Sabe que o contexto aí dessa parábola do trigo e joio está nos trazendo esse entendimento, certo? Não somos nós que vamos fazer essa colheita. A Bíblia diz que a nossa língua é tal veneno mortal. Você imagina se você, com a língua que tem, quiser fazer o peneiramento aí, ou a ceifa por sua própria conta e risco, né? Ao tentar arrancar o joio, parte do trigo ia ser arrancado junto. E isso é uma obra do ceifador que não é nós, né? Ou de um ceifador, certo? Então aí nesse contexto, meus irmãos, nós temos um direcionamento aí no texto bíblico que diz o seguinte, e os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, Jesus, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, certo? Então Mateus 13, 28 a 29 nos traz essa declaração aí do próprio Cristo. Perceba que tais características só poderão ser percebidas com o tempo, irmãos. E é Ele quem vai mostrar quem é quem. Por essa razão, a orientação do Senhor Jesus é para que deixem que cresçam juntos, pois chegará o dia da grande colheita, em que os anjos virão e separarão os verdadeiros dos falsos, né? Os fiéis, o trigo, vão para o celeiro de Deus, o céu, enquanto que os falsos convertidos, o joio, irão para o fogo eterno, certo? Então, fique atento aí, não basta ter cuidado com os joios, mas é preciso tornar-se, manter-se trigo por meio de Cristo também, que às vezes manter-se pode ser um pouco mais difícil,
né? Então agora vamos analisar sim um outro aspecto dessa mensagem aí, irmãos. A sua igreja costuma dizer lá que no peneiramento, aquele que cair para fora da igreja já é o joio, que já está sendo sacudido para fora da igreja? Então, será que isso é verdade mesmo? Você quer saber da verdade e é acusado de fazer divisão e alarde na igreja. Não te dão respostas congruentes com o que está escrito e ainda é convidado a se retirar, quando muito é excluído do quadro de membros da instituição, né, a qual você pertencia. Então, bom, vamos verificar assim, alguns pontos na tendência aí que essas ações fazem distorções no contexto bíblico, ok? Há razões para se crer que esta parábola ela é bem mal interpretada, ok? Então, vamos nos guiar como? Como que nós vamos nos guiar? Quais são os cuidados que nós vamos ter aí para não fazer julgamentos errados ou a interpretação errada, né? Vamos observar como certa vez, por exemplo, um personagem bíblico ali, Natanael, fez. Se ele tivesse ouvido os rabis, por exemplo, ele jamais teria encontrado a Cristo, né? Foi vendo aí o julgamento por si mesmo que ele se tornou um discípulo, ok? Então, enquanto confiar aí na guia humana, você jamais alguém chegará a um salvador conhecimento da verdade, né? Nós vamos estudar por nós mesmos, ainda que digamos o que temos visto. Faça você mesmo também os testes, ok? Nós podemos estar tendo essa visão, mas você pode ler e ter a visão um pouco diferenciada. Então você faz o teste aí pela palavra de Deus, né, irmãos? Vamos pedir então para Deus e confiar que Ele vai nos trazer a verdade pelo estudo da palavra. Assim já diz que Deus dá sabedoria a quem assim pedir, a qualquer um que busca diligentemente, certo? Então assim, se algum de nós, né, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas assim, peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Veja que interessante, vamos enfatizar aqui que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção. Quer dizer que não precisa ser cristão evangélico, certo? Para que ele possa te dar sabedoria, até porque Deus quer que todos os seres humanos busquem sabedoria que levem eles para a eternidade, ok? Deus vai dar liberalmente sim, sem acepção. E assim, queridos, vamos começar então pela passagem de Mateus, ok? Ali diz, apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho, ok? Vamos notar aqui então assim uma pergunta: o que representa o reino dos céus, ok? Ele está falando do céu ou em um sentido espiritual? Ou ele está se referindo à morada de Deus pela sua palavra aí em nossos corações e mente? O que você acha? Veja o que nos diz lá em Lucas, por exemplo, para melhor compreensão. Diz lá o seguinte, e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com observação, e nem eles dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Veja bem que eu enfatizei aqui, bem, certo? O reino de Deus deve estar dentro de nós. Não procure em outros lugares ou numa manifestação externa, como dentro de nós, ok? E assim, quem que representa então o homem que semeia a semente ou o trigo? Certo? A resposta é Jesus Cristo. Mas nós temos essa confirmação na palavra de Deus? Claro que temos, aqui em Mateus 13:17. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Muito bem.
E nessa outra ilustração quem que representa o inimigo de Cristo que semeou a semente ruim ou o joio no campo? Né? Em Mateus 13,39 diz que o inimigo que o semeou é o diabo, certo? Então, ao mesmo tempo em que Cristo traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás também traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás também semeia o joio, certo? Há um consenso na literatura cristã para isso, e nesse livro aqui, Testemunho para Ministros, páginas 46, nos dá também essa confirmação no entendimento cristão aí, né? Agora, o que representa o campo? Lá em Mateus 13,38 diz que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. Querido irmão, então assim, a palavra grega aqui para mundo usada é aqui, então é cosmos, que significa ordem, organização, beleza, harmonia, né? Então com isso o campo é o mundo, certo? Vamos ver que aqui, os inimigos semeiam sementes ruins, e é uma ilustração da obra de Satanás sobre a mente humana. Cristo é o semeador que espalha no campo de nosso coração o precioso grão. Veja que nessa literatura cristã nos dá o mesmo consenso que estamos encontrando na palavra de Deus. Cristo semeando, o mundo, as pessoas, ou nós, né? E Satanás também semeando ali, fazendo a sua parte também dentro do seu mundo. Cristo disse que campo é o que? O mundo. Isso pode ser significativo aí para nós entendermos algo mais sobre a igreja dele, pois ele plantou discípulos pelo mundo, levando a sua palavra e suas doutrinas, certo? E Satanás, sorrateiramente ou não, também plantou seus seguidores e seus ensinos pelo mundo. Então, querido, o campo bem representa também nossos corações e mentes. Você concorda? Veja que quem ou que representa a boa semente ou trigo plantado no campo. Aqui em Mateus 13:38 nos diz que a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso, certo? Veja, o que difere os filhos do reino dos filhos do perverso? Sabe nos dizer essa diferença? A única explicação seria seus ensinamentos, suas práticas, maldade, tradições, dogmas, sofismas, mentiras. Doutrinas são ensinamentos, como eu já havia dito aqui primeiramente, né? Então a Bíblia menciona que os discípulos se mantinham firmes na doutrina de Cristo. Logicamente essa doutrina não é a mesma do inimigo, certo? Porque Satanás está fazendo uma contrafação de Cristo e ele não segue o que Cristo segue, né? Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto ao Filho, tanto o Pai como ao Filho, lá em 2 João 1,9, certo? Bom, vamos colocar agora toda essa simbologia aí no seu devido lugar, certo, irmãos? Aqui vemos Cristo semeando. Jesus fundou a sua igreja com os seus filhos verdadeiros e com doutrinas puras em nossas mentes, ok? E enquanto os líderes da igreja dormiam, Satanás, usando pessoas, colocou falsos pastores e falsas doutrinas nos corações. E assim, mas o que aconteceu na parábola, né? Veja que em algum ponto na história, porque Cristo vem fazendo esse trabalho já desde o início da criação, né? Ele sempre, a cada movimentação grande, a cada homem de Deus, a cada profeta, a cada pessoa que ele levanta para levantar o povo de Deus, depois muitos dos líderes que foram levantados junto com esses homens, eles acabam dormindo no meio do caminho aí e faz um trabalho incompleto, e logicamente Satanás faz o dele aí, porque ele não é bobo. A Bíblia diz que ele ruge como um leão à volta de cada um para devorar.
Então Satanás vem semeando as doutrinas, os ensinamentos deles e colocando as pessoas que são dele, que já são dele, com os conhecimentos dele, no meio das pessoas, infiltrados, fazendo aí uma bagunça nos ensinamentos e trazendo coisas erradas, certo? Como eu perguntei antes, o que aconteceu na parábola? Os homens, ou os guardiões do campo, adormeceram e permitiram aqui o inimigo entrasse e colocasse falsas irmãs e falsas doutrinas, como eu havia dito ali, né? Notou isso ter acontecido aí no campo da semeadura entre as igrejas que professam ser cristãs? Dormiu a igreja e seus líderes ou vigias, perdendo seu zelo no trabalho, e deixou o inimigo colocando falsas irmãs e falsas doutrinas na igreja? A nossa, em literatura cristã, eu digo como a do Espírito Profético, aí diz o seguinte, ó: se cada soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se cada vigia nos muros de Sião houvesse dado a trombeta um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Você encontra isso no livro Testemunhos, volume 8, página 29, ok? E num outro livro, no volume 2, né? Alguns que ocupam a posição de vigias para advertir do perigo o povo de Deus abandonaram sua guarda e descansam à vontade. São sentinelas infiéis, permanecem inativos enquanto o astuto inimigo penetra a fortaleza e trabalha com sucesso ao lado deles para demolir o que Deus mandou edificar. Eles veem que Satanás está enganando os desprevenidos e inexperientes, todavia se mantêm silentes, como se não tivessem especial interesse, como se essas coisas não lhes dissessem respeito, certo? E um outro comentário que faço é aqui, ó: todos nós que buscamos e sofremos forte sacudidura, se tratando de buscar e discernir o certo do errado sobre a verdade, né? E todos os irmãos que não estiverem dispostos a assumir uma posição que seja ousada e de disposição em favor da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados nessa causa, ok? Nós já vamos ver o que quer dizer joeirados, certo, irmãos? Então eu pergunto, podemos dizer que passamos ou que estamos passando por uma peneira? Bom, vamos buscar agora entender um pouco de como é que funciona um processo de peneiramento ou de colheita de trigo nos tempos de Cristo, ok? Ou no mínimo aí ter algum entendimento sobre isso à luz de algumas pesquisas. Então assim, ó, o trabalho de separar o trigo do joio é chamado de joeiramento, ok, irmãos? Vamos ver assim, ó, a colheita era feita em duas etapas, né? Etapa da colheita, por exemplo, aqui a primeira. Os trabalhadores são contratados de fora do campo para cortar os talos de trigo e caules, né, das ervas daninhas que produziram frutos, ok? B. Os trabalhadores começam a separar os talos de trigo dos talos do joio no campo, ok? Os caules do joio são recolhidos em feixes e são amarrados como uma corda. E os talos de trigo são coletados em feixes ou cachos e são amarradas com uma corda, certo? Segunda etapa da colheita agora, ó, a queima do joio. O joio era colhido e os feixes de joio amarrados eram reunidos em um só lugar para queimar. E veja, os trabalhadores levam os feixes de trigo amarrado para a eira, que era localizada fora do campo. Daqui a pouco nós vamos citar um verso que vai condizer com essas palavras que citamos agora. Ok? E aqui, ó, B. Fora do campo é feita a debulha do trigo para separar a casca dos grãos. Os lavradores usavam um grande garfo de madeira de 5 pontas, o peneiro, e uma pá, a pá de joeirar, como você está vendo na ilustração, ok? Pegava-se com o peneiro uma porção de grãos misturado com a palha e jogava-se para o ar. Veja bem, os grãos mais pesados caíam e a palha era soprada pelo vento, ok? A pá entrava em ação quando o monte ficava pequeno demais para ser levantado com o peneiro ou garfo. Veja bem, e aqui está em Mateus 3,12, confirmando: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Bom, descobrimos então que a colheita era feita em 2 etapas e em 2 lugares diferentes, certo, irmãos? Vejamos só, a primeira colheita é realizada no campo, né? A segunda colheita é realizada fora do campo. O que acontecia se na primeira colheita, se um feixe de trigo ficasse no campo? Veja só a pergunta. Esse feixe de trigo seria perdido porque ele precisava passar pelo processo de debulha antes de ser guardado no celeiro. E este processo de debulha não ocorre no campo, mas fora do campo. Esse feixe de trigo permanecia no campo, então via vendavais e tempestades, e era deteriorado e corrompido pelas chuvas violentas. Então esse feixe era destruído pelo mesmo fogo que queima a palha. Permaneceu no campo por muito tempo, ok? Eu coloquei aqui um símbolo de interrogação, né? Porque é para refletirmos uma questão muito importante aqui, ó. É o que acontecia se na primeira colheita, se um feixe de trigo ficasse no campo. Você imagina que houve uma colheita e você é um dos feixes que ficou no campo. Por que você ficou lá no campo, meu querido irmão? Eu pergunto. Entende? É onde você deve talvez refletir aqui, porque você vai ficar no tempo naquele campo e você pode se perder junto com o resto da palha que lá está. E aí se perde e você vai ser queimado junto. Quer dizer que alguém que ia se salvar em algum ponto ainda pode se perder, certo? Então você não pode deixar passar nada aí. A grande maioria acredita e tem sido ensinado que a colheita só ocorre na segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu e que ninguém deve ser separado até que Cristo venha. Será que isso é verdade? Tem algum fundamento isso? Ao que parece tem algo diferente ainda para ser entendido, ok? Cristo disse o seguinte, ó, a ceifa é o fim do mundo, lá em Mateus 13:39. A palavra grega para mundo dada aqui é aion e significa um determinado período, era ou época. E aí eu pergunto, que determinado período é esse? Uma passagem lá de Apocalipse 14, 9 a 11, há uma declaração de uma terrível obra do terceiro anjo. Tremenda é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem consumir toda a atenção do cristão e diligente estudante da palavra de Deus, meu querido irmão. A colheita é feita quando há um fruto a ser colhido. Esse é o tempo da colheita, ok? E aqui diz em Marcos 4:29 uma passagem muito interessante que diz, ó, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, ok? Ó, quando já o fruto se mostra. A partir daí, então, se mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Muito bem, né? Assim que o fruto é produzido, a colheita ocorre, então a separação do trigo e do joio já pode ocorrer. Todos esses processos são feitos por nossas reações a essas verdades cruciais da mensagem do terceiro anjo. Cada um de nós estão agora decidindo por nós mesmos se vamos ser trigo ou joio, se vamos ser salvos ou não. A Bíblia é um mapa que nos mostra esses marcos da verdade, meu querido irmão, da verdade. Os que estão familiarizados com esse mapa, ou que estão se familiarizando, no mínimo, serão habilitados sim para caminhar com segurança o caminho do dever, seja para onde for que tiverem de ir. Ok? Não é difícil de entender que a palavra de Deus é a espada que divide o que está certo do errado, meu querido irmão. Temos a passagem aqui de Mateus 10, 32, 40, que é muito curiosa. Eu não vou citar toda ela, mas eu vou citar alguns pontos aqui onde eu afirmei que Deus vem trazer espada, que diz aqui, ó, no verso 34, não penseis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer paz, mas espada. Lá no 38 diz, o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. O que me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja só essas palavras, você pode puxar na sua Bíblia esse texto todo
e refletir o que está dizendo aqui, ok? E é pesado o que está aqui, certo? Se você não é capaz de dizer uma palavra, meus irmãos, para aqueles que estão trabalhando com princípios errados, então é melhor você deixar aí eles de lado e esperar que Deus possa, enfim, levar a verdade para eles por um outro caminho. Né? Se você tocar uma trombeta no meio do povo, onde a apostasia, heresias e outras coisas erradas são ensinadas ali, e mesmo assim você for rejeitado, não fique no meio do erro, meus queridos. Não fique ali naquele meio, certo? E assim, Cristo também disse algo semelhante a isso dessa forma. Voltando aqui, eu quero dizer que não tem como você condescender com o erro no local onde você está, certo? Então, em Tito 3, 9 a 11 diz o seguinte, mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda demonstração, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Certo? Veja o que está dizendo aqui. Depois da primeira e segunda demonstração, rejeita, larga de mão. Certo? Porque, veja o que ele está dizendo, evita questões tolas. Não fique discutindo questões lá, diversas questões, certo? E genealogias, porque aqui, ficar discutindo genealogia, a Bíblia já está dizendo que é uma questão tola, né? Contendas, e contendendo contra os irmãos, porque um está mais certo que o outro, por causa da narrativa, o entendimento que ele tem sobre determinadas doutrinas, e debates acerca da lei. Nossa, você sabe, irmão, como dar debates acerca da lei. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Porque são tudo inúteis e vãs. Não adianta, meu querido irmão, convicto ali na sua verdade, ele não vai se convencer de que você... porque há um orgulho em cima do conhecimento dele, do conhecimento que ele tem, certo? Então vai ser vã a discussão, e ele não vai dar valor para o conhecimento que você obteve na palavra de Deus, ok? Então, depois de segunda demonstração, rejeita. Então, a sua retirada aí, meu irmão, em silêncio, podem fazer mais do que palavras, ok? Outra história na Bíblia também mostrou Neemias, né, que se recusou a associar-se com aqueles que eram falsos nos princípios e não permitiu que os seus assistentes se unissem a eles. Veja que já existe um consenso aqui, um contexto explicando que tinha sim personagens que não condiziam com certas práticas errôneas e eles não faziam parte daqueles grupos, certo? E aqui, no tocante a separar-se da sua igreja, aqui vamos observar alguns pontos. Nós não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não seremos povo de Deus a menos que o sejamos integralmente, né? Cada fardo e cada pecado acariciado precisam ser postos de lado. Os atalaias de Deus não podem proclamar paz, quando Deus não falou paz, né? E eu gostaria de enfatizar aqui, que cada fardo e cada pecado acariciado de lado, e às vezes você congregando que é condescendente com certas práticas errôneas, eles não te ajudam, não te dão força, de certa forma, a vencer esses problemas. Você não tem apoio naquilo que você está encontrando como verdade, certo? Então, logicamente, ali você não vai encontrar apoio e força, né? Lá em Isaías, foi pronunciado algo sobre se retirar do meio do erro. Ok? Você pode ver ali em Isaías 52, no verso 11. Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Meus queridos irmãos, o que pode ser esses utensílios do Senhor? Certo? Reflita consigo aí o que pode ser esses utensílios do Senhor. Veja quanto trabalho, quanta vitória você alcançou até aqui, quanta oração, quanto estudo da palavra de Deus. Será que tudo isso pode ser utensílios do Senhor?
E aqui, ó, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, até mesmo para você não corromper a sua mente com tudo de bom que Deus te deu, ou que te trouxe de verdade, para seguir no campo da verdade, né? No livro de Apocalipse há um apelo para que você se retire do meio da confusão da grande Babilônia. Você pode buscar mais esse contexto que você vai encontrar em Apocalipse 18:4. E eu ouvi uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebam suas pragas. Ok? Esse contexto também é perfeitamente compreensível para entendimento de que você não deve estar associado ou congregando com aqueles que estão na prática de heresias e pecados conhecidos, pecados revelados ou pecados flagrados, certo? Então, assim, é um exemplo aqui, ó. Se a palavra de Deus te diz para você não fazer imagens de escultura em semelhança daquilo que há lá no céu ou em semelhança daquilo que há aqui na terra, e ainda ser condescendente com isso, você continuaria congregando com estes? Pense um pouquinho sobre isso. No livro de Êxodo lá, também conta algo mais, dando assim esse mesmo parecer, ampliando ainda mais o entendimento do que é ser separado para Deus. Vamos ver esse ponto aqui que o livro de Êxodo vai nos trazer, que é muito curioso, muito interessante. Ó. Veja só o que Moisés, que é um personagem que eu admiro muito na Bíblia, gostaria muito de conhecer esse personagem um dia. É interessante os diálogos que ele tem, uns diálogos muito ousados da parte dele com Deus, e Deus ouvia a oração de Moisés. Isso é muito curioso. Foi Moisés que certa vez fez com que Deus mudasse de ideia, mudasse de ação, por conta de um argumento de Moisés. Veja o que ele diz aqui, ó, agora numa conversa, uma oração com Moisés. Com Deus, aliás. Se a tua presença não vai comigo, não faças subir deste lugar. Não nos faça subir deste lugar. Não nos faça sair daqui. Veja o que Moisés está falando para Deus, irmãos. Veja a ousadia deste homem. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andardes conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Veja só a língua desse homem para trovar com Deus, irmãos. E aqui eu faço uma pergunta, espiritualmente falando: o que é que distingue uma pessoa da outra? Eu pergunto para você. E quando pensamos aqui coletivamente, o que distingue um grupo de pessoas de outra? Colocando em outras palavras, o que distingue o servo e o povo de Deus das demais pessoas? Eu convido você para refletir nisso comigo, ok? A expressão homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, igreja de Deus são muito comuns de você ouvir, ok? Basicamente em todas as denominações. Provavelmente todos nós já as ouvimos alguma vez. Ser de Deus, separado do mundo, separados para Deus. Vejam só essas palavras, certo? Essas frases fechadas e fortes. Mas, bíblica e verdadeiramente, o que é ser Deus? Né? Moisés ele roga a Deus que acompanhe o povo na caminhada pelo deserto até a terra prometida, não retirando sua presença por causa do pecado do povo. Veja o seguinte, Moisés está apelando para Moisés aí, ok? Para Deus. Moisés apelando a Deus. Moisés fundamenta o seu argumento que justificaria seu pedido com uma indagação muitíssimo esclarecedora. Ele diz: não é, porventura, em andardes conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Atente para isso, irmão, ó. Separados para manifestar o poder de Deus ao mundo, sua palavra e seu filho, o Messias. E Moisés, naquela ocasião, foi separado por Deus dentre todo o seu povo para liderar. Mas esse ser separado só se concretiza pelo quê? Pelo fato de o Senhor andar com eles. Veja, para Moisés,
Se o Senhor deixasse de andar com eles, então deixariam também de ser o povo de Deus separados dos demais. Tornar-se-iam só mais um povo, mais uma etnia andando pela terra. Veja que curioso o pensamento dele, como ele pensava e como ele conversava, se indagava e questionava a Deus nesses aspectos, né? E daí que vem a motivação para a oração de Moisés, rogando pela presença do Senhor, dizendo: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Nem me adianta tirar eu daqui, tipo assim, né? Não me tire daqui se não é para você andar conosco, ou não vai comigo. Curioso, mas ele estava dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, que ele preferia até morrer no deserto do que viver por aí sem Deus. Quem tem essa coragem, esse peito para peitar Deus assim, irmãos? Ele está dizendo que a vida só teria sentido se Deus estivesse com eles. E afirma que é justamente essa presença do Senhor que os tornava diferentes, distintos de todos os demais povos da terra. Muito bom, né? Esse, meu querido irmão, é o trigo, essencialmente, que te diferencia e te separa do joio, ok? Então eu te pergunto, veja a ilustração aqui ao lado, e eu te pergunto, você está trabalhando na sua vida espiritual, material, física ou mental, para que possa estar nos feixes dos que te separam do mundo? Em que feixe você está? No feixe de trigo ou no feixe do joio? Você é um robozinho da sociedade que segue todo o sistema, não querendo aqui fazer algum tipo de apologia, mas quem é que te conduz? Você tem autonomia sobre o teu pensamento e sobre a autonomia sobre a tua vida espiritual com Deus em direção à eternidade? Então, assim, irmão, se você for excluído de uma denominação religiosa por causa do nome de Deus e da sua mensagem, saiba que você não está sozinho. Milhares de casos nessas igrejas denotam aí por suas ações eclesiásticas, em sua grande maioria, que o peneiramento deles está se dando também em direção ao ajuntamento do joio. Pense nisso, porque nem sempre o julgamento deles é correto na sua grande maioria. Milhares de cristãos também, veja bem, milhares de cristãos também estão sendo peneirados com a verdade e separados para poderem passar por um peneiramento ainda maior, para ver que tipo de cristão e força moral corre nas suas veias. A circunstância da vida e as diversas situações se afunilam para que um povo específico esteja cada vez mais preparado. E uma melhor ilustração para esse entendimento se encontra no trabalho de um ourives. Você já viu? O ouro fica no fogo até que esteja totalmente puro. O teste para saber que está pronto é quando ele olha para o ouro e enxerga perfeitamente o seu reflexo no mesmo, agora totalmente puro, ok? Então, assim, o que eu gostaria de apelar para você, irmão, querido irmão? Congregue com aqueles que se ajuntam para a vida eterna, ok? Com quem você está se ajuntando? Que tipo de conhecimento você está buscando da palavra de Deus? O que você está procurando? E o que procura te direciona para a eternidade? Pense sobre isso. A que lado você está? Do joio ou do trigo? Quais são as implicações de cada um? Estude um pouco mais, revise o que foi aqui dito. E na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o download desse mesmo arquivo que eu utilizei para fazer o vídeo, ok? Eu agradeço a sua atenção até aqui, que Deus possa te dar uma bênção muito especial, irmão, que você possa refletir bastante nesse assunto, que você fique com Deus e que a paz de nosso Senhor Deus esteja com você e sua família, ok? Saudações, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.